Olá, meu amigo e amiga. Estamos começando mais um Portal do José. Como você que acompanha sempre os nossos encontros está vendo, estou em trânsito. Muitas pessoas têm falado: professor, eu gosto muito quando você coloca o monitor no fundo, que ilustra, traz imagens. Bom, quando a gente está em trânsito, a gente faz isso de uma maneira mais provisória, né? Mas você que está com a gente, tem uma noção muito importante, você mesmo sem eu mostrar imagens com muita perfeição, como eu costumo fazer quando eu tenho um monitor, você consegue o desenho da história toda e você consegue compreender e conversar com as pessoas para explicar o que está acontecendo também. E nós estamos num momento muito importante, não só para o nosso país, mas como para o mundo inteiro. E uma coisa que virou um assunto muito importante no meio político e jurídico aqui do nosso país é a exploração das famosas terras raras. Eu mostrei para vocês nos nossos encontros anteriores uma postura do presidente Lula que defende não só que os minerais e terras raras ou minerais críticos sejam explorados no Brasil para o interesse do nosso povo, mas também todos os países que sempre tiveram as suas riquezas minerais exploradas e nunca restituíram ou nunca distribuíram para o seu próprio povo os benefícios dessa exploração. Isso está gerando ainda muita incompreensão para todos nós, porque para muitas pessoas, olha, uma empresa brasileira foi comprada por uma empresa americana. Então a ideia que muitas pessoas têm é que simplesmente essa empresa vai começar a abrir buraco, vai destruir montanhas, vai criar um ambiente poluído, vai colocar isso tudo no navio, vai levar a preços módicos. Não é assim que a banda toca. Seria uma grande incoerência, né? É mostrar aqui para vocês um posicionamento contundente e desafiador do presidente Lula e, de repente, o Brasil entregar de mão beijada. Bom, para reforçar isso que eu tinha dito para vocês, que eu antecipei aqui no nosso portal, o presidente Lula convocou uma reunião para tratar exatamente desse assunto. E o tema está aqui, ó. Infelizmente, muitos jornais não deram destaque, mas a coisa está rolando, tá? A coisa está acontecendo. Lula convoca a reunião para tratar de minerais críticos e Terrabras. Terrabras já é assim, um projeto de se criar uma Petrobras das terras raras, né? A direita vai pular com isso, né? Vai achar um pavor isso. Reunião foi convocada em meio a divergências internas no governo sobre desenho da política nacional para o setor. E aí vem a reunião que foi nessa quarta-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião ministerial para tentar alinhar a posição do governo sobre a política para minerais críticos e sobre o marco legal no setor que tramita na Câmara dos Deputados em regime de urgência. E é relatado por Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. O encontro se deu nessa quarta-feira. Participaram do encontro, além de Lula, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e os ministros auxiliares Dário Durrigan, Alexandre Silveira, Minas e Energia, Márcio Elias, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Bruno Moretti, do Planejamento, José Guimarães, Secretaria de Relações Institucionais, Sidônio Palmeira, da SECOM, e Celso Amorim, Assessoria Especial da Presidência. Então, gente, o assunto está sendo tratado com maior interesse, né? O presidente Lula, na Alemanha, ele falou, olha, a gente tem interesse de conversar com qualquer nação que tenha tecnologia que queira explorar terras raras. Porém, isso tem que passar por um beneficiamento no nosso próprio território. Como eu disse para vocês, essa história de simplesmente retirar os minerais daqui e mandar para fora, essa história está começando, inclusive, a ter uma perspectiva de mudança, inclusive aquilo que já é explorado no Brasil, com essa criação da Terrabras. E tem uma coisa também que impede que simplesmente uma empresa estrangeira faça uma exploração absolutamente irresponsável e concentrando todos os benefícios para ela própria, que é a Constituição do nosso país. O que diz aqui a Constituição? Está aqui no artigo 176. Então, gente, tem um impedimento legal, tá? O impedimento legal é isso aqui. O artigo 176 da Constituição diz que as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo,
para efeito da exploração, aproveitamento e pertence à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. A pesquisa e a lavra dos recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput desse artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União no interesse nacional por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem na faixa de fronteira ou de terras indígenas. Tá aqui, ó. Vou até colocar aqui para você dar uma congelada aqui, ó. Aí você lê com calma, tá? Aqui, ó. É o texto todo esse aqui. Tá bom? Então, isso já está regulamentado pela Constituição Federal, porque senão seria uma terra de ninguém, né? Aliás, esse mesmo princípio estava sendo seguido na Argentina até a chegada de Milei. Só que Milei mudou essa história. Vocês viram Milei toda hora aí puxando o saco do Elon Musk? Elon Musk de olho nas jazidas de lítio na Argentina. Ainda não comprou, mas ele pode comprar, porque agora estrangeiro pode comprar qualquer terra na Argentina e explorar o que quiser. É um negócio impressionante. É por isso que essa gente da extrema-direita, eles ficam com essa ideia toda, né, de privatização e de Estado mínimo, de coisas que tais. Só para mostrar para vocês como interesses da extrema-direita eles convergem, hoje saiu um artigo no Estadão que eles fazem aqui uma crítica ao fato de se estar pedindo uma responsabilização criminal de Romeu Zema por ter atacado ministro do Supremo Tribunal Federal. É o seguinte, a gente está vendo esses últimos dias o Merval Pereira, os colunistas do Globo, da Globo News, da Folha, do Estado, todo mundo reclamando que as pessoas estão sendo ofendidas na sua honra não devem procurar justiça. Então, para essas pessoas, não existe honra nenhuma, né? Agora, qual é o sujeito que está assinando esse tipo de editorial, né? Quando você vê aqui esse tipo de pensamento, que é um pensamento golpista, e todos esses grandes jornais no Brasil foram jornais que apoiaram o golpe de 64, e não só o golpe no dia, mas eles apoiaram a ditadura militar, eles foram apoiados pelos mesmos grupos econômicos que agora são controladores de grandes jornais como o jornal O Estado de São Paulo. Só para te dar uma informação, meu amigo, minha amiga, esses aqui foram os grupos que colocaram uma grana agora no controle do Estado de São Paulo. Esses são os grupos, cada um adquiriu 15 milhões de reais em debêntures do Estado de São Paulo. A Cosan, Rap Vida, Votorantim, Grupo Ultra, Unipar, o Cutrale, Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco Santander. Então, quando esse jornal ele começa a atacar o Supremo Tribunal Federal, quando ele começa a proteger o clã Bolsonaro, quando ele começa a adorar as pílulas, é porque eles têm um interesse no futuro de ver a figura de Flávio Bolsonaro, o Flávio Rachadinha, fazer exatamente o que Milei está fazendo na Argentina, ou seja, massacrando o povo e beneficiando grupos econômicos, bancos, exploradores de todas as sortes, né? Então, a gente vai montando quebra-cabeça aos poucos. Bom, e enquanto isso, Dudu Bananinha tomou uma condenação, mas ele está com essa condenação sendo paralisada, adivinha por quem? Por André Mendonça. Ele fez a seguinte publicação, também nessa linha do Estado de São Paulo, né? Do Estadão. Quer dizer, a honra alheia não vale nada, né? Só a honra deles. Então, disse o seguinte, Dudu Bananinha, em função disso. Vamos lá. Chegou um grande dia. O dia em que o STF condena a 1 ano de prisão e ao pagamento de mais de 120 mil reais de multa um deputado por discutir com outro deputado sobre um projeto de lei. Isso é bizarro sobre vários aspectos. Primeiro deles, manda um recado para a população. Se isso aconteceu com um deputado federal, imagina você, cidadão comum. Segundo, não houve nem sequer... O que acontece é o seguinte, né, gente? Esses caras, eles se acanalharam de uma tal maneira que
trabalhar com o público deles é como se estivesse trabalhando com pessoas sem cérebro. Tivesse o cérebro totalmente zero, né? E que você pudesse dizer qualquer coisa, e a pessoa sem espírito crítico, ela simplesmente passasse a assumir aquilo como verdade. O canalha, me desculpem estar usando essa expressão, porque é uma canalice, ele não está sendo processado porque ele debateu com uma deputada. Ele está sendo processado e vai ser condenado, porque já tem 4 votos, agora deu uma paralisada pelo André Mendonça, que pediu vistas, né? Pode pedir vistas até por 90 dias, né? O André Mendonça, ele precisa de 90 dias para entender o que é uma honra, que é a honra de uma pessoa. Simplesmente o senhor Dudu Bananinha, ele atacou a honra de uma pessoa, dizendo que a pessoa recebeu dinheiro, no caso a senhora Tabata Amaral, para fazer um projeto de lei para beneficiar justamente aquele que teria dado dinheiro para a campanha dela. Gente, obviamente, se a pessoa fez uma campanha e não teve nenhum tipo de envolvimento como esse mentiroso, esse criminoso, a pessoa tem direito de buscar a justiça. Então, qual o problema dessas pessoas entenderem o que significa o patrimônio honra, né? Bom, então, Dudu Bananinha, não adianta reclamar não que vai tomar essa condenação. E para fechar aqui o nosso papo, uma coisa também que eu já comentei aqui com vocês, é a seguinte, está tendo essa hecatombe econômica na Argentina, né? A Brastemp está saindo de lá, está vindo para o Brasil. Tinha uma grande fábrica lá, o Whirlpool fecha a fábrica na Argentina e transfere produção para o interior de São Paulo. Mas é o seguinte, eu mostrei para vocês que já estão tentando normalizar o consumo de carne de burro na Argentina. E o jornal La Nación, que é o jornal de direita, um jornalão lá que tem televisão, rádio e tudo, eles fizeram uma enquete pública, né, circulando nas ruas. Olha o título disso aqui, gente. Você já pega aqui embaixo. Aí a repórter sai na rua, carne de burro é o novo assado? E aí ela sai, a matéria é isso aqui, vamos ver se dá para vocês pegarem. Aí ela pergunta pro cara aqui, ó. Argentina, arranco con esta imagen de acá y el argentino, ¿vos comerías carne de burro? No, Mira qué pregunta que te vengo a hacer. no sobra de leño. No, Y caña de burro. Pero pregunta. mira qué bueno. Y dijiste, y te pusiste A Argentina, a repórter deu um azar danado, que ela foi fazer enquete e pegou logo um brasileiro, né? O brasileiro falou, minha filha, carne de burro não dá, né? Para nós não dá, né? No Brasil a gente tem problema lá, mas não tem jeito. Ela saiu perguntando para várias pessoas, né? Deixa eu ver se eu pego aqui mais uma. Ela pegou essa menina aqui, ó, na rua aqui também, e perguntou se a menina comeria carne de burro. Vamos ver. No, una parada de colectivo, perdón, frenó el semáforo. Jovencitos de vuelta, ¿cómo les va? Buen día. A ver si sos audaz o no. La primera pregunta, así al hueso, ¿comerías carne de burro? Eso No. tiene que ver la cara. No, definitivamente no. Me parece que no debe ser muy apetecible. Tierna, ¿no? Claro, sí. Perfecto. Bueno, ¿cuántos años tenés? 18. Perfecto, muchas gracias. A vos. Ahí está, directamente Então o novias, povo já está meio que normalizando, né? Vocês viram o tamanho da crise. Gente, vários jornais estão falando disso aqui. Eu vou mostrar. Aqui já uma aqui já mostrando aqui a churrascaria. Aqui é a churrascaria, já até saiu do ar aqui, né? Mas para vocês verem como é que está a situação, né? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Mais tarde, hoje eu devo entrar no nosso segundo tempo aí, mais tarde, que eu estou em trânsito, mas eu estarei com vocês, tá? Fiquem ligados aí, que o Portal do José não sai do ar nunca, porque esse povo que quer destruir a civilização, eles também não saem do ar, né? Então, a gente está aqui o tempo todo na luta, tá bom? Um grande abraço, até mais tarde. Tchau.